O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a segunda parte do evangelho de hoje, nós escutamos um diálogo de Jesus com Pedro. Como nos diz o evangelho, essa foi a terceira aparição de Jesus ressuscitado. Mas embora fosse a terceira aparição, foi a primeira em que Jesus conversou diretamente e pessoalmente com Pedro. E por que isso é tão importante? Vocês se recordam quando tinha sido a última conversa de Jesus com Pedro? Foi exatamente na quinta-feira santa, no lava-pés. Jesus, depois de anunciar o que iria acontecer com ele, Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até o fim.
Pedro disse que estaria com Jesus no momento mais difícil de sofrimento. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E como nós sabemos, foi exatamente isso que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que isso aconteceu, em que Pedro se afastou de Jesus no momento em que o Senhor mais precisava, o evangelho de hoje é o primeiro momento em que os dois conversam depois dessa situação. Aí eu pergunto para vocês conseguem imaginar o tamanho da vergonha de Pedro em olhar nos olhos de Jesus? Vocês conseguem imaginar o tamanho do constrangimento de ter que encarar o Senhor depois de não ter conseguido cumprir com a promessa? Não sei se alguém aqui já fez essa experiência de ter que conversar pessoalmente com a pessoa que você traiu de alguma forma, que você decepcionou, que você não conseguiu cumprir com o seu combinado. Isso é vergonhoso, isso dói, isso machuca. E era assim que Pedro estava diante dessa conversa. Não bastasse tudo isso, quando Jesus olha para Pedro, qual é a primeira pergunta que Jesus faz? Simão, filho de João, tu me amas? Imagine receber essa pergunta depois que você traiu a pessoa que está te perguntando. Mas para que a gente consiga entender um pouco melhor essa passagem, a gente precisa entender outras coisas antes. Como nós sabemos, o evangelho ele foi escrito em grego. Do grego ele foi traduzido para o latim, e do latim foi traduzido para o português. Mas entre o grego e o português, muitas palavras perderam um pouco o sentido, porque a gente não tem na língua portuguesa algo que se aproxime da palavra original. Por exemplo, o amor. Se eu falar, eu amo meu cachorro, eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, eu amo a Deus, eu uso a mesma palavra, amor. Mas são sentimentos completamente diferentes. Mas no grego bíblico, que é o texto original, tem 3 palavras diferentes para falar de amor. A primeira palavra é a filia, que é o amor entre amigos. Esse amor de empatia, quando você gosta da pessoa, quando você se identifica e quer partilhar a vida com ela. A segunda palavra é o eros, que é esse amor entre homem e mulher. É o amor do desejo, é o amor da paixão. Dentre tantas as pessoas da terra, é a pessoa se sentir atraído exatamente por aquela pessoa. E a terceira palavra é o ágape, que é um amor sobrenatural. Não é um amor humano, mas é um amor de Deus, é o próprio Deus que derrama esse amor no nosso coração. E que amor é esse? Um amor incondicional. Um amor que é capaz de doar a vida. É um amor que vai até o fim. Essas 3 palavras estão nos evangelhos. Mas no evangelho que nós acabamos de escutar, 2 dessas palavras aparecem. E se a gente fosse tentar fazer uma tradução um pouco mais próxima do original, ficaria assim. Na verdade, Jesus perguntou dessa forma para Pedro: Simão, filho de João, tu me agapas-me? Ou seja, você me ama com esse amor sobrenatural que é capaz de doar a vida e ir até o fim? Pedro olhou para Jesus e disse: sim, Senhor, tu sabes que eu filio-te, que eu te amo como amigo. Percebem a diferença? Se lá atrás Pedro achava que era forte demais e disse: não, Senhor, eu vou contigo até o fim, ele percebeu que ele não era tão forte assim. E agora, quando Jesus pergunta, ele fala: Senhor, eu te amo, mas eu te amo só como amigo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, de novo Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu agapas-me? Você me ama com esse amor sobrenatural? De novo, Pedro não recua, porque agora ele já se convenceu que ele ainda é muito fraco. E diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu filio-te, que eu só te amo como amigo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, mas agora Jesus muda a pergunta. Ele fala assim: Simão, filho de João, tu filias-me? Você me ama como amigo? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu filio-te, que eu te amo como amigo. Percebem que no português não aparece nada disso.
mas o texto original a gente consegue entender um pouco melhor o sentido. E aqui nós conseguimos entender 3 coisas muito importantes. A primeira, Deus sempre nos dá a oportunidade de reparar o erro que a gente cometeu em um dia. Quantas vezes Pedro negou Jesus da quinta para a sexta-feira santa? 3 vezes. No evangelho de hoje, quantas vezes Jesus dá a oportunidade de Pedro falar que o amava? 3 vezes. Na nossa história, meus irmãos, nós não temos um Deus que coloca um ponto definitivo no nosso erro. Mas mesmo diante da nossa miséria, Deus sempre entra na nossa história e nos dá a oportunidade de reparar aquilo que a gente errou um dia. Segundo ponto, nós percebemos nesse evangelho que Deus não espera de nós nada daquilo que a gente não pode oferecer. Deus não exige de nós aquilo que humanamente a gente ainda não consegue. Percebam que por 2 vezes Jesus pergunta se Pedro é capaz de doar a vida por ele. Mas Pedro fala, não, Senhor, eu só te amo como amigo. E o que Jesus faz na terceira pergunta? Ele dá um passo para trás. Fala, então você só me ama como amigo? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo como amigo. Eu pergunto, aqui Jesus condenou ele por não ter conseguido oferecer esse amor abundante, sobrenatural? Não. Aqui Jesus falou, então você não serve, porque eu só quero estar comigo. Quem é capaz de doar a vida por mim? Não. O que Jesus fez? Ele acolheu aquilo que naquele momento Pedro era capaz de oferecer. Meus irmãos, talvez hoje, o que a gente tem condições de oferecer para Deus é uma fé muito pequena, é um amor muito pequeno, mas se é o tudo que você pode oferecer, por mais que não seja tanta coisa assim, nas mãos de Deus é o suficiente, desde que a gente ofereça de fato aquilo que a gente tem. Então hoje, nós somos convidados a reconhecer isso. O que eu consigo oferecer? Talvez não seja o melhor, talvez não chegue nem perto do ideal, mas é o que eu tenho para oferecer. E nas mãos de Jesus, isso é o suficiente. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar do evangelho de hoje é que Jesus, ele não espera a gente ter um amor perfeito para confiar em nós. Pensem comigo, imagine a pessoa que você mais ama nessa vida, a pessoa que é mais importante para você. E eu pergunto, você seria capaz de pegar essa pessoa e deixar aos cuidados de alguém que já te traiu, de alguém que não cumpriu a palavra com você? Eu tenho certeza que não. Eu não faria isso. Mas no evangelho de hoje, é exatamente isso que Jesus faz. Meus irmãos, quem era mais importante para Jesus? Era o povo de Deus, que aqui no evangelho ele chama de rebanho. E diante de Pedro, mesmo ele tendo negado, mesmo ele tendo traído e afirmando que só amava Jesus como amigo, o que Jesus fez? Apacenta o meu rebanho. Meu Deus, mesmo diante de um homem tão frágil, com um amor tão imperfeito, ainda assim Jesus fala, olha, está aqui aquilo que eu tenho de mais precioso, está aqui aqueles que eu mais amo, cuida dessas pessoas por mim. Ou seja, meus irmãos, Deus não espera de nós um amor perfeito, Deus espera um coração sincero. Enquanto Pedro negava a sua miséria, ele caiu. Mas a partir do momento em que ele reconhece que ele é fraco, Jesus confia nele. Meus queridos, cuidado com gente que se acha boa demais. Cuidado com gente que se sobe num pedestal alto demais, porque ninguém é capaz de ocupar esse lugar. E confie em quem é capaz de reconhecer a própria miséria, porque quem reconhece, Deus encontra espaço nesse coração. E assim, meus irmãos, reconhecendo a própria miséria, não quer dizer que a gente quer continuar do mesmo jeito. Quer dizer que, diante de Deus, nós somos sinceros, para que um dia a gente possa ser melhor. E é exatamente isso que aconteceu com Pedro. Aqui, ele só amava como amigo, mas no fim da vida, ele foi morto, crucificado, por amor a Jesus. Ou seja, com o tempo, ele foi capaz de amar com o ágape e de doar a própria vida. Mas um amor é um processo. Ninguém nasce amando demais. Ninguém ama muito de uma hora para outra. O amor amadurece, o amor cresce, mas isso só acontece quando primeiro a gente reconhece que hoje a gente não é capaz de amar tanto assim. Então vamos pedir a Deus, olhando para esse evangelho,
que a gente possa fazer a mesma experiência de Pedro, que a gente tenha coragem de reconhecer a nossa miséria e que assim Deus encontre espaço em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.